No vídeo de hoje, do nada, um Jorge Igor responde. Galera mandou perguntas, vou responder algumas, mais de 10 aqui, que eu vou responder. Chegou muito mais, graças a Deus, muito obrigado, galera. Like no vídeo, se inscreve, ative o sininho, rumo a 460 mil inscritos por aqui, penúltimo dia do ano. Vamos pensar em 2026, em mudar de vida, em ascender profissionalmente. O inglês te dá essa possibilidade. E o método BWay é o que eu indico aqui. É o mais bem avaliado da internet. Está destravando muita gente que tem dificuldade no inglês, que já tentou de tudo. De curso, de podcast, vídeo, professor particular, tudo. Pô, não consigo evoluir. Método BWay é a minha dica com o professor Jonas. Link na descrição e no comentário fixado. E ó, menos de R$ 24 por mês. Loucura! Preço de black que se arrastou para esse mês de dezembro. Beleza? Link na descrição e no comentário fixado. Vamos lá. Vamos começar a responder. Primeira pergunta sobre... Muita gente me faz essa pergunta aqui, ó. Wesley. Como você faz para gravar os vídeos, os equipamentos e tudo mais? Obrigado. Wesley, muito simples. Estou até esbarrei aqui onde não era para esbarrar. Muito simples, ó. Eu uso um iPhone... Sempre gravei com iPhone. Nesse momento é o 17 Pro Max que eu uso, que é exatamente igual esse aqui da Paola. Quer dizer, não é exatamente igual porque o meu é azul, o dela é... Que cor é isso aqui, amor? Esse é prata, né? Eu tenho um problema com cores que vocês não imaginam. Então eu uso esse aqui, câmera frontal. Então, câmerazinha de frente aqui, pá. Uso esse microfone aqui, que é o Fifine AM8. Inclusive, eu me apoio na caixinha dele. Então, quem quiser comprar, ó, essa é a caixa dele, ó. Eu precisei trocar esse microfone no meio do ano. Eu usava o Blue Yeti Nano, que é um microfone que custa o dobro desse aqui, mais caro, melhor. Só que, cara, ele deu um pau um dia, um belo dia ele parou de funcionar e simplesmente esquece. Nunca mais funcionou, nunca mais. Eu saí correndo para comprar esse aqui. E eu tenho aquele pequenininho, aquele que você já deve ter visto aqui, né, que virou febre aí, que do imazinho lá, da Holland, acho que esse é o nome da marca. E eu uso de vez em quando também, deixo ele na minha mochila, quando eu tô na correria do dia a dia, tô na rua, tô em algum lugar fora de casa, tô em viagem, eu gravo com ele. Quando eu tô em casa, eu gravo com esse aqui. Eu até levo esse aqui para algumas viagens também. Uso um tripé... Alô, Mariano Spinelli, um beijo. Uso um tripé que tem um adesivo do Godines, que você já deve ter visto em stories nossos aqui, quando a Paola faz. É o mesmo tripé que eu uso já há muito tempo, que ela me indicou, ela comprou. E uso softbox de iluminação. Só que eu comprei o softbox, que é aquela luz fortona, você compra duas, né, para pegar assim dos dois lados. E aí eu comprei com um tripé, tudo. Só que aí, cara, o material do tripé não era muito resistente. E nessa de... Eu não tenho um cenário fixo aqui em casa para gravar. Quer dizer, não tenho cenário fixo. Eu tenho um cenário fixo que é essa mesa aqui na minha sala. Mas eu não tenho como deixar tudo aqui montado o tempo todo. Não é um estúdio, né? Não é um espaço dedicado só para gravação. Então tem que tirar tudo, colocar no dia seguinte. Guardo tudo, coloco no dia seguinte. E nesse manuseio, né, a base que sustentava o softbox, ela foi se desgastando, o parafuso foi soltando, o haste foi saindo, foi ficando ruim. Então hoje eu apoio as duas iluminações aqui, na cadeira, na mesa. Mas no ano que vem, como eu vou me mudar, como eu vou para um outro apartamento e eu vou construir um espaço dedicado a isso, aí vai ser um esqueminha melhor, que vai até facilitar a minha vida, porque aí é só chegar, sentar e gravar, né? Hoje não, tem que pegar tudo no armário, montar tudo, colocar tudo, ligar a luz, pegar a extensão, pegar o microfone e aí depois fazer tudo isso de novo na contramão, né? Que é para guardar. É isso, Wesley. Super simples, nenhum equipamento de última geração não. Obrigado, meu irmão. Vamos lá, falando em tecnologia, olha a pergunta do Carlos Costa aqui. Você acha que o impedimento semiautomático vai ser bem aceito aqui no Brasil ou continuarão reclamando de roubo quando algum lança o gol fora do lado? Carlos, vai continuar, não tem a menor dúvida. Vai continuar a reclamação, vai continuar a choradeira. É que vai ficar mais difícil, né? Vai ficar mais difícil, porque o que acontece hoje? Hoje, com o traçamento de linhas, a gente ainda diz, pô, tem que confiar no software. A gente fala muito isso. Porém, a gente sabe que ali não é 100% operação de software, porque ali tem um trabalho manual que vai parar a imagem, que vai fazer o traçamento, etc. Então você tem ali uma influência humana
que já mostrou ser capaz, porque a gente é falho, já mostrou ser capaz de cometer imprecisões mesmo com essa tecnologia disponível. Já aconteceu. Da própria CBF falar, fizemos cagada, não estava impedido, ou estava impedido, erramos aqui na hora de traçar as linhas. No semiautomático, vai ficar mais difícil, porque, caramba, é semiautomático, é aquilo ali, não vai ter um fator humano tão presente quanto no traçamento das linhas. Você colocou a máquina, botou a máquina para trabalhar, configurou, ela detectou que estava lá uma unha do dedo mindinho à frente. A regra não diz se é a unha do dedo mindinho é irrelevante, tem que ser o dedo mindinho inteiro, tem que ser o dedo médio inteiro, tem que ser a ponta do pé. A regra diz, está à frente, está impedido. Eu, inclusive, acho que tem que se debater, sim, tem que se, mais do que debater. Acho que tem que começar a testar para ontem a ideia do Wenger de você ter ali um corpo à frente de vantagem, porque eu acho que com a velocidade do futebol, você ter lá a raspa do joelho na frente é uma vantagem muito pequena, é uma vantagem mínima para você invalidar um gol. Aliás, eu acho que outros itens devem ser adicionados ao protocolo do VAR. Ontem mesmo eu estava com o VSR, a gente estava discutindo sobre isso. Eu acho que lateral e escanteio, principalmente escanteio, precisa ter checagem de VAR, em quem a bola bateu por último. E é uma checagem rápida, simples. Você pega um ângulo ou dois, bateu em quem por último. Ó, peraí. 10 segundos você faz. Desde que você tenha uma operação ágil. Desde que você tenha lá um diretor de vídeo bom, que pega a imagem, corta rapidinho, bota pro cara ver rapidinho, e em 10 segundos resolve. Em lateral, até o Vitor fez essa ponderação pra mim. Falou, pô, Jorge, lateral é fogo porque tem um monte de lateral o jogo inteiro. Você vai parar o jogo todo a cada lateral? Verdade. Mas o escanteio, que é um lance que ocorre menos que o lateral, e é um lance mais crucial, porque é um lance que acontece muito próximo do gol. É uma bola que vem na direção do gol, na maioria das vezes. A não ser quando cobra aqueles escanteio curto, maluco, e a bola vai parar lá no meio campo. Eu acho que precisa adicionar isso no protocolo do VAR. Mas você precisa debater e testar. Começa, debate, leva lá para o fórum, para o simpósio, para o conselho técnico da FIFA, para o conselho arbitral e testa, porque também não dá para você ficar 10 anos debatendo, né? Não, vamos debater. Tá bom, e vamos tirar do papel quando? Eu acho que esse protocolo precisa... A gente precisa, já que a gente tem a tecnologia, e demorou tanto para a gente ter a tecnologia, para a gente quebrar essa resistência ao uso da tecnologia do futebol, eu acho que a gente tem que explorá-la ao máximo. Ao máximo. Você ter um lance de escanteio mal marcado que resulta num gol, numa consequente eliminação de um time. Por exemplo, esse ano, o Botafogo não jogou porra nenhuma contra a LDU, tá? Pra ser justo. Mas convenhamos, o lance do escanteio mal marcado, onde sai o gol da LDU, mudou o confronto. Poderia ter outro desfecho se aquele escanteio fosse marcado corretamente, se não fosse marcado, né? O escanteio para a LDU. Então, e aí você pode citar vários outros, né? O Vasco reclama muito do lance do gol do Fluminense, do gol contra do PH na semifinal da Copa do Brasil, de um lateral lá atrás que foi mal marcado. Então, eu acho que se você tem a tecnologia está aí para minimizar os erros. Então, pô, vamos usar ela ao máximo. Eu acho que a gente não está usando tudo que ela pode oferecer para a gente hoje. Obrigado pela pergunta, meu irmão. Kainan. Fala, Jorge. Grande narrador. Obrigado, Kainan. O quão bom foi o impacto do Neymar pai no Santos Futebol Clube? E com as coisas boas veio as ruins também. Como você analisa essa parceria entre Santos e Neymar pai? Olha, Kainan, fiz muitos vídeos ao longo do ano falando sobre isso. Ao mesmo tempo em que eu acho que a gente precisa, assim, independentemente de quais sejam as intenções do pai do Neymar para o futuro, eu não tenho como adivinhar o que as pessoas pensam, sentem. Não tenho. A não ser que elas explicitem isso de alguma forma, com gestos, com palavras, com ações. Mas enquanto está lá dentro do cara, eu não tenho como saber. Não sei se ele ajudou pensando em assumir o comando do clube lá na frente. Não sei. Se ele ajudou pensando em obter alguma vantagem política, financeira, né, como gestor, como dono do clube, quando virar SAF, etc. Não sei. Se foi apenas algo genuíno, de coração, não sei. O que eu sei é que ele trouxe melhorias que o clube, sozinho, não teve a capacidade de trazer.
precisou o pai do Neymar chegar e reformar. Lá vem o Jorge, com as mesmas frases, as mesmas ladainhas. Mas é o que eu penso, gente. Eu até posso mudar de opinião, tá? Já mudei algumas vezes, mas nesse caso eu não mudei. Então, se eu não mudei de opinião, a opinião continua sendo a mesma. A opinião de março, de junho, de agosto é a mesma de dezembro. Nesse item eu não mudei de opinião. Precisou vir o pai do Neymar para colocar um ar-condicionado novo no vestiário, para reformar o camarote, deixar o camarote minimamente apresentável, confortável, moderno, pintar muro, gente, uma lata de tinta eu compro, o Santos está precisando, pelo amor de Deus, eu compro uma lata, souvenir é a melhor que tem? Acho que é, né? Meu avô trabalhava com obra, sempre falava, você tem que comprar souvenir é a melhor tinta, essas tintas aí são tudo ruim. Tá bom, eu compro, eu ajudo, não precisa vir o pai do Neymar, pelo amor de Deus, gente. Então, eu acho que a gente tem que encarar como algo positivo, porque se melhorou a instituição de alguma forma, melhorou a infraestrutura, o conforto, etc., valorizou os ativos do clube, os bens do clube, porra, então a gente tem que entender que é algo virtuoso. Aquelas estruturas móveis lá do CT Rei Pelé, o pai do Neymar que trouxe, né? Tentando modernizar o CT do Santos. Pô, eu não posso chegar aqui e dizer, não, pô, complicado, né? Não, foi bom, foi pro bem do clube. Foram ações para o bem do clube. Agora, o que vai ser da relação Santos-Neymar pai no futuro, eu não sei. Ao mesmo tempo em que o Neymar pai deu essa ajuda, e eu aplaudo e continuarei aplaudindo, ao mesmo tempo, o pai do Neymar foi responsável por uma declaração muito infeliz em Bragança Paulista no meio do ano, aquela do, o Neymar veio pra cá pra se recuperar, se jogar, amém. Achei péssimo. Então, ao mesmo tempo em que... Mas é aquilo, né? Ninguém erra o tempo todo, ninguém acerta o tempo todo. Ao mesmo tempo que o pai do Neymar trouxe essas melhorias, ele também, em alguns momentos, não teve a postura que eu achava que o Santos merecia que ele tivesse. Mas aí é uma questão de cada um, né? Mas... eu sinceramente, fica difícil, Kainan, analisar profundamente essa relação, essa parceria, porque eu não sei onde isso vai dar. Eu tenho impressões, sensações de que o Neymar pai continuará por muito tempo como uma voz forte dentro do Santos. Não sei se como dono, não sei se como consultor do presidente Marcelo Teixeira, não sei se com um cargo específico, não sei. Não sei porque a gente não sabe o que vai ser o futuro do Santos. Mas, convenhamos, a aproximação do Neymar pai com o clube trouxe benefícios ao clube. Você pode achar ruim, perigoso, vai ficar na mão do Neymar pai, mas trouxe benefícios ao clube. Um clube que precisou de uma ajuda para pintar um muro. Eu achei vergonhoso, mas enfim. Rafael Lima. Como tem sido sua adaptação ao Grupo Globo, já que estava há tanto tempo em outra empresa? E como um grande narrador, tu já narrou grandes momentos, inclusive esse ano. Mas o que sente que ainda falta narrar? Parabéns pelo trabalho, feliz ano novo para ti e sua família. Rafa, obrigado. Realmente, assim, sobre a adaptação, eu tenho muita facilidade de adaptação. E isso vale para trabalho, isso vale para moradia, isso vale para amizades novas, para uma rotina nova. Eu me adapto muito fácil. Eu, por exemplo, quando comecei a rotina de exercícios e tal, eu me adaptei rapidamente. Tem 1 ano e tem 13 meses agora que eu tô nessa rotina de exercício praticamente todo dia, 6 vezes na semana e tal. Me adaptei e beleza. Então, na hora que bota o carro para andar, eu vou embora. Minha adaptação foi muito tranquila. É uma empresa que oferece muita estrutura para você trabalhar. De verdade, assim, é uma empresa gigantesca no que diz respeito também à quantidade de pessoas que trabalham ao seu redor, né? O número de integrantes do departamento de esportes da Globo é uma coisa assim, são mais 700, se não me engano. É muita gente cuidando de tudo, cuidando de todos os detalhes. Então, foi fácil essa adaptação, porque eu tenho essa facilidade e porque a casa também te possibilita isso. Facilita muito as coisas para você. E quando a gente vai para coberturas internacionais, então, aí é uma loucura. Assim. A gente é carregado do colo, a gente é um negócio incrível. Realmente é uma casa
Sempre ouvi maravilhas, né, de colegas que trabalhavam na Globo sobre a casa, sobre o tratamento da casa aos seus funcionários, aos seus colaboradores, aos seus contratados. E nesses 3 meses e meio eu pude constatar isso. Quase 4 meses, né? Agora dia 2 vai fazer... Dia 2? Não, dia 4. Dia 4 vai fazer 4 meses o projeto da GETV. O que falta narrar? Copa do Mundo falta narrar, e eu vou narrar esse ano na GETV. Eu prometo fazer um vídeo no dia 1º, hoje é dia 30, né? Dia 1º sobre 2026 e sobre o ano da GETV, o que virá em 2026. Mas Copa do Mundo, que a gente vai fazer na GETV, realmente eu acho que é algo que falta na minha carreira. Eu nunca narrei uma Copa do Mundo, nem em rádio, YouTube, nada, nunca, porque, por exemplo, final de Libertadores, essa foi a primeira final de Libertadores que eu fiz com imagem, né, uma transmissão oficial no estádio, etc. Mas nos anos anteriores, naquele estilo YouTube, naquele estilo rádio, eu fiz as finais, 24, 23, 22 eu não fiz, eu vou explicar por quê. Flamengo e Atlético Paranaense, de última hora. Pouca gente sabe dessa história. Então eu fiz a final de 24, a final de 23, Fluminense e Boca, 24 Botafogo e Atlético, 21 Palmeiras e Flamengo, na Rede da Minha Casa, porque estava na pandemia ainda, 2020 Palmeiras e Santos, na Rede da Minha Casa, ainda na pandemia. Então eu fiz essas finais de 20, 21, 23 e 24, mas só com narração, sem imagem, não era uma transmissão oficial. Essa foi a primeira. Agora, a Copa do Mundo, nem isso. Copa do Mundo nunca passei perto de narrar um jogo do Brasil na Copa do Mundo. Então, essa é uma experiência muito legal. Olimpíada também é algo que eu gosto muito mais de futebol, como vocês sabem. Copa do Mundo é uma coisa que me seduz muito mais do que Olimpíada. Mas Olimpíada eu acho que é importante para o currículo de um narrador, né? Contar histórias de atletas brasileiros, torcer pelas medalhas brasileiras, eu acho que vai ser um negócio bacana de fazer, né? Se a gente tiver essa oportunidade na GETV. E uma final de Liga dos Campeões. Eu estou numa casa que hoje não transmite a Liga dos Campeões. Eu não sei se voltarei a fazer um dia a Liga dos Campeões. Essa coisa de direitos esportivos foge totalmente ao nosso controle, né? Direitos vão, direitos vêm, direitos estão no lugar hoje, estão em outro lugar amanhã. É assim a lógica desse mercado. Mas eu ainda não deixei de ter esse sonho de um dia, e eu tenho a sensação de que isso um dia vai acontecer, não sei como, fazer uma final de Liga dos Campeões, que foi uma bola que deveria ter sido passada. Eu como camisa 9 dentro da área, fiquei esperando essa bola e eu estava fazendo por merecer essa bola, e essa bola não chegou para mim. E eu gostaria que ela chegasse um dia também. Mas é isso, assim, no mais, cara... Pô, tudo se encaminhando como vai se encaminhar, tudo indo muito bem no projeto da GETV. Eu fiz essa final de Libertadores e farei as próximas 5. Se tudo der certo, né? Se tudo der certo, se o projeto decolar, se eu continuar nesse posto como principal narrador, se a casa entender, né, que essas finais serão comigo, aí é uma decisão da casa. Eu não imponho nada. Eu não imponho nada em contrato, eu não faço nenhum tipo de exigência. Eu conquisto o meu espaço na bola. Né? Então, se a casa entender, eu terei mais 5 finais. Eu chegarei em 2030 com 6 finais de Libertadores narradas, em sequência, com imagem, né? Com 4, 5, 6 milhões de pessoas assistindo simultaneamente. Eu vou narrar com certeza nesses próximos anos mais um brasileiro indo para a final de Mundial. Com certeza, até 2030, pelo menos, eu não tenho dúvida disso, que isso vai acontecer de novo. E narrar uma final de Mundial no estádio do Catar, pô, foi um negócio maravilhoso, sabe? E eu não tive a chance de narrar a final da Champions esse ano, mas eu fiz a final do Mundial com o campeão da Champions. Eu não imaginava isso, não imaginava. Quando eu recebi a notícia que não ia fazer a final da Champions, isso nunca passou pela minha cabeça. Porra, sério, mano? Ah, não, mas de repente você vai fazer o Mundial no fim do ano. Mas nunca que eu ia imaginar um negócio desse, nunca. Então eu recebi presentes incríveis, maravilhosos, e estou muito feliz, de verdade. Mas eu vou falar muito sobre GETV no vídeo do dia 1º, tá, Rafa? Obrigado, feliz ano novo para você e para sua família também. Tamo junto, beleza? Aqui, ó, o Edmilson foi na mesma linha. Jorge, qual é o teu sentimento sobre esse ano, suas aspirações futuras, o que vem de bom na nossa GETV? Sou corretor de seguros agrícolas, trabalho com algo extremamente diferente, mas tenho em você uma das minhas maiores inspirações profissionais. Te admiro, craque, feliz ano novo. Pô, Edmilson, obrigado, meu irmão. Feliz ano novo pra ti, abençoado, 2026 com muitas vitórias pra você. E no dia 1º eu vou entrar muito nesse tema GETV, tá? E aí vou responder boa parte do que você perguntou aqui, beleza? Abraço, meu irmão, feliz ano novo também.
Vamos lá, vamos para a próxima. Bom dia, Jorge. É o Raven Coar EDM. Bom dia, Jorge. Seu canal e seu trabalho como um todo são merecidamente famosos e bem reconhecidos. Obrigado. Já aconteceu de algum jogador, dirigente ou outras personalidades do meio te cobrarem, farpar publicamente ou até mesmo ameaçar alguma medida judicial por causa de algum comentário negativo? Abraços. Olha, nesse ano de 2025, especialmente, eu recebi algumas ligações de diferentes lugares, cobrando, não explicações, mas querendo conversar. Fala, pô, Jorge, pô, você falou do fulano, o fulano queria falar com você, o fulano queria explicar melhor a versão dele. Aconteceu. Pô, o fulano queria marcar um almoço com você. Eu vou, não tenho problema nenhum em conversar com fonte, em conversar com personagens do futebol que eventualmente eu vá criticar. Não tenho problema nenhum com isso. Mas eu consigo perceber, por já estar há muito tempo na imprensa, né, por ter uma certa sensibilidade também, quando vem uma conversa, quando vem uma ligação no sentido de, pô, cara, vamos, o cara quer bater um papo com você para esclarecer, não era bem assim, e quando é para um papo de intimidação, eu consigo entender. Mas eu pouco me preocupo com isso, pouco me intimido, sei da seriedade do meu trabalho, nunca tive uma ação judicial contra mim, nunca tive, porque eu sou muito responsável com o meu trabalho. Eu acho que quando a gente ouve determinadas coisas, a gente fica sabendo de um monte de coisa que vocês nem imaginam, que nem é publicado. E por que não é publicado? Ah, porque vocês são frouxos e não publicam. Não, porque nós temos responsabilidade com a nossa carreira e com a empresa para a qual nós trabalhamos. Porque o meu canal no YouTube, ele é meu. É o canal do Jorge Igor. Esse canal aqui não tem nenhuma ligação com o Grupo Globo. Mas eu sou narrador do Grupo Globo. Mesmo não falando nada, mesmo que tudo que é dito aqui no canal não saia no Sport TV, no Multishow, na GTV, no Megapix, no Telecine, lugar nenhum do grupo, não sai. Só sai aqui no meu canal. Mas é dito pelo Jorge Igor do Grupo Globo. Então, eu preciso ter essa responsabilidade com o veículo com o qual eu estou ligado, dentro e fora dele. Então, eu quero inclusive mandar um abraço, aproveitando esse gancho, para o Lucas Mussetti, que eu citei domingo aqui no vídeo do canal, e eu vi um vídeo que o Lucas fez essa semana, rebatendo alguns ataques que ele recebeu, e ele cita um negócio ali sobre responsabilidade profissional, sobre publicar aquilo que você pode publicar quando tem provas, elementos, tem segurança para publicar, e aquilo que o Lucas narra sobre coisas que ele ouviu sobre o Neymar no ano de 2025, sobre o comportamento fora de campo, tudo aquilo ali que ele relatou, eu ouvi de uma pessoa importante dentro do clube. Eu ouvi. Mas eu não tive como confirmar, então eu não publiquei. Mas tudo aquilo e mais um pouco que o Lucas Mussetti narrou do vídeo dele, eu também ouvi. E vários setoristas do Santos ouviram, como o próprio Mussetti disse. Mas entre ouvir e publicar, ouvir e ter uma confirmação daquilo, existe uma distância. Existe um meio do caminho. E o nome desse meio do caminho se chama jornalismo. E no jornalismo você apura, você checa, você confirma. Confirmou, publica. Não confirmou, não tenho 100% de certeza. Quantos por cento você tem? Ah, eu tenho 85%, não vai publicar. Eu, pelo menos, trabalho dessa forma. O Mussetti, pelo que relatou no vídeo, trabalha dessa forma. Os bons jornalistas trabalham dessa forma. Por isso, eu mesmo nunca tive qualquer ação judicial aqui, né? Até também porque eu tenho um pouquinho do entendimento do que são as leis, de como funciona o direito, me interesso por esse assunto. Então, isso também me faz fugir de algumas armadilhas, né? Alguns termos mais técnicos eu consigo ter alguma facilidade de abordar porque me interesso pelo tema. Mas só desviando aqui um pouco e pegando o gancho, mandando um grande abraço para o Lucas Mussetti, pelo belíssimo vídeo que ele soltou ontem. Quem não viu, vá ao canal dele. Obrigado pela pergunta, meu irmão. Tamo junto. Pô, até tinha uma pergunta que era um pouquinho nessa linha. Será que eu vou achar, rapaz? É muita pergunta, viu? Olha, galera, eu pedi pra galera mandar as perguntas e tal. Falei, ó, vou gravar 10h30, então tem uma horinha aí mais ou menos pra... E chegou pergunta pra caramba. Pô, muito obrigado, gente. Muito obrigado de verdade.
Não achei. Não achei, mas depois eu acho. Eu selecionei algumas aqui, aí eu fui printando, aí exportei, enfim, aí depois eu mesmo me perco. Gente, velho mexendo na internet é difícil, né? Ó, deixa eu ler mais uma aqui. Cadê? Próxima pergunta, Caetano. Jorge, sou muito seu fã, te acompanho desde os tempos de Copa do Nordeste. Quais conselhos você tem para quem quer ingressar na área do jornalismo esportivo? Acabei de me formar no ensino médio. Alguma dica baseada nas suas vivências e perrengues que já passou? E se você acha que a relação entre entrar na área por sonho ou necessidade é equilibrada atualmente? Um abraço pro meu ídolo, por sempre demonstrar amor ao nosso Santos. Pô, Caetano, tamo junto, meu irmão. Obrigado. Olha, conselhos, cara. Uma coisa, quando você pergunta aqui sobre sonho e necessidade, né? Como equilibrar essas duas coisas, essa relação. Eu digo a você o seguinte: se você está pensando em entrar no jornalismo para ficar rico, milionário, é muito difícil. Saiba que é muito difícil. São pouquíssimos aqueles que hoje, fazendo jornalismo, têm uma posição financeira de destaque. Você vai precisar desenvolver outras frentes de comunicação, você vai precisar ser mais do que um jornalista, ser um influenciador, ser um comunicador, mas mantendo princípios básicos do bom jornalismo, como dito agora por mim na resposta anterior. Você pode ser um cara, sei lá, você pode criar um canal no YouTube, por exemplo. Você vai criar um canal no YouTube, você vai dar opinião. Opinião é uma coisa muito forte hoje no YouTube. As pessoas adoram consumir. Os vídeos de opinião bombam. Meu canal é todo focado nisso. É muito mais opinião do que informação. Tem muito mais análise do que apuração aqui no canal, porque é a linha que eu escolhi. Mas quando você opinar sobre um tema, você precisa estar bem informado sobre ele, você precisa checar aquilo, você precisa fazer jornalismo. Você vai fazer de alguma forma. Mas entenda que é uma área difícil, que geralmente não paga bem. Você precisa se virar dos 30 para ganhar dinheiro com o jornalismo. Você precisa ser, sei lá, quantos casos aí? O cara é repórter do grupo tal, aí ele tem o canal dele no YouTube, aí ele, sei lá, faz as publi dele, aí ele cria um canal no Instagram de membros e ele vai se virando. Só que isso consome muito tempo. Então, a segunda dica que eu quero dar a você: entenda que é uma profissão que também consome muito do seu tempo e da sua vida social. Então, por exemplo, hoje é dia 30 de dezembro. Dia 30 de dezembro. Eu não tenho transmissão nenhuma na GETV nesses dias, na semana que vem. Não tenho. Mas eu estou aqui no plantão. Eu estou aqui mantendo os vídeos publicados todos os dias no canal. Eu vou gravar vídeo amanhã, dia 31 de dezembro. Eu tenho compromissos hoje pela fim da manhã, início da tarde. Estava aqui conversando justamente com a Paola sobre eles. A gente vai ter que atrasar um pouquinho, porque eu tenho que gravar o vídeo agora. Vai se preparando, se arruma, porque depois a gente vai no médico, depois tem médico hoje, depois a gente vai na academia, depois a gente vai... Então você vai, né, ajustando. Então entenda que isso vai tirar muito da sua vida pessoal, você vai perder muitos eventos. Eu fui para o Catar, para a final do Intercontinental. Não foi para o Catar não, foi para Lima, foi para a final da Libertadores. Na semana em que a minha filha tinha 3 apresentações finais no colégio. Três apresentações de fim de ano importantíssimas. Ela estava ensaiando, super dedicada, querendo que eu fosse lá assistir, e eu querendo muito assistir, e eu não pude ir, porque eu viajei para Lima justamente na semana dessas 3 apresentações. Eu perdi as 3, me doeu muito. E aí a Paola gravou, mandou o vídeo para mim, eu assisti o vídeo no hotel, joguei para a caixinha, eu viajo sempre com a caixinha da Apple TV, e aí eu coloco na televisão do hotel, e aí pareei lá o celular, o AirPlay, assisti na TV, e foi o máximo que deu para me conectar com a Caroline naquele momento em que eu queria estar fisicamente presente. Mas ela precisa entender, e a minha família precisa entender, que esse é um sacrifício pelo bem delas, né? Então, eu conversei com a Caroline na época, falei, é por algo melhor, é por algo positivo, é por algo que garanta o teu futuro, né? Que eu consiga pagar um colégio maravilhoso que você estuda hoje. É graças ao suor do meu trabalho, então eu vou precisar ficar ausente algumas vezes, eu vou precisar ficar uma semana fora, eu vou precisar ficar 10 dias fora, eu vou precisar ficar 15 dias fora, eu vou precisar perder eventos, apresentações, aniversários. Então, vai fazer parte. Então, você precisa ter essa consciência. E é muito importante que você tenha pessoas ao seu redor, as pessoas que vão conviver diretamente com você, que entendam isso e te deem suporte, apoio para passar por esses momentos, né? E que não te julguem, que não condenem
porque é a carreira que você escolheu e é o que coloca comida na sua mesa, né? É isso, meu irmão, e muita dedicação, muita leitura. O jornalista precisa escrever bem, precisa falar bem e para isso ele precisa ler. Leia muito, leia tudo que você puder, porque isso é super, super importante. Ter esse vocabulário cada vez mais amplo, né? Ter repertório é muito importante, a leitura vai te trazer isso. Tá bom, meu irmão? Obrigado. Pequenas dicas, dá para falar muito mais coisa, né? Mas resumidamente é isso, tá bom, meu irmão? Muito obrigado. Achei aqui a pergunta que eu queria, do Rafael Lima. Nos vídeos você costuma comentar que se interessa pela área jurídica e no de Sola já vimos que você também se interessa por política. Muito. Além de futebol, o que você gosta de aprender, saber, ler e acompanhar? Feliz ano novo para ti e sua família, parabéns. Valeu, Rafa, para você também. Feliz ano novo, meu irmão, para você e para a família toda aí, um ano abençoado. Eu gosto muito de ler sobre política e sobre a área do direito. Gosto muito de ler sobre teses jurídicas, sobre jurisprudências, sobre direito tributário. É uma área que eu me interesso demais, até porque eu acho que é uma área muito importante para mim, né? Para minha profissão, para minha carreira, né? Para o meu modelo de contratação, entender. Eu leio instrução normativa da Receita Federal, sabe? Adoro leis. Aí vou lá no Gov, a lei tal, alterada em 2002. Aí eu vou lá, leio o artigo substitutivo. Adoro. Projetos de lei, entro no site da Câmara. Tem alguns projetos que estão em tramitação na Câmara que eu coloco meu e-mail lá para acompanhar a tramitação. E aí eu recebo as atualizações. Olha, foi apresentado substitutivo tal, olha, passou pela comissão tal, passou pela CCJ, foi para o plenário. Eu adoro acompanhar. Na televisão, eu vejo os canais esportivos e de política, eu vejo muita TV aberta também. Eu sou o cara de TV, o único cara aqui em casa que pega o controle de remoto da TV e fica zapeando os canais, sou eu. Então eu vejo Globo, Record, SBT, Band, canais abertos, muito. E os canais de notícia. Esses eu vejo muito, além dos de esporte, óbvio, né? Globo News, Jovem Pan, CNN, agora começou o SBT News também, Band News, Record, eu vejo todos eles. Me interesso muito pelos assuntos de política, principalmente, pelos debates políticos. Assisto TV Câmara, TV Senado, tem alguma votação importante, polêmica, a sessão dura 3, 4 horas, estou eu lá assistindo. Às vezes eu viajo, pego voos longos e eu baixo. Votação agora teve, né? Do Glauber Braga, do impeachment, do impeachment não, da suspensão do Conselho de Ética, ele acabou sendo suspenso, mas poderia ter sido cassado lá por agredir o Costenaro, um ex-membro lá do MBL. Aí, fiquei assistindo a sessão inteira, fiquei lá assistindo, no voo, vendo, ouvindo, aí de vez em quando olhava pra tela, eu me amarro, ver as trocas de farpas entre os deputados, né? Um vai no plenário, o outro vai, rebate, porque democracia é isso, né? Democracia é isso. Então eu me interesso muito pelos assuntos de política, gosto muito de ler os editoriais dos jornais, e essa é uma rotina também, né? Todo dia eu leio os editoriais do Globo, da Folha e do Estadão, que são os 3 jornais mais influentes do Brasil. Eu assino os 3 e leio os 3. As opiniões oficiais desses veículos sobre temas muito importantes. Inclusive, esses veículos têm sido muito enfáticos nessa cobrança por uma mudança de postura de alguns ministros da Suprema Corte do Brasil, né? Esses veículos têm sido muito enérgicos na cobrança de, finalmente, a criação de um código de conduta para os ministros do STF. Eu acho necessário. Acho super necessário. E outros temas também que envolvem a Suprema Corte, que estão ganhando musculatura nessa virada de 2025 para 2026. Então, eu estou acompanhando tudo isso. Evidentemente que eu não vou opinar muito sobre esses assuntos. Já até fiz mais isso aqui no canal, mas acho que na polarização que a gente enfrenta hoje, nem sempre é saudável você, a não ser que você se dedique a isso, mas eu não me dedico integralmente a isso. É algo que eu adiciono ao meu canal, adiciono à minha carreira, sem que faça parte da minha carreira e que vai me trazer muito mais prejuízo do que benefício. Então eu tenho ficado um pouco afastado dessa arena pública sobre política, sobre temas nacionais, a não ser que seja algo assim que fure muito a bolha, que vá muito além dessa polarização, mas eu acompanho, eu estou ligado nisso o tempo inteiro. Obrigado, Rafa, tamo junto. Que mais? Ah, tá aqui, ó.
Lucas Andrade, o que tu achou do documentário Acesso Total que o Palmeiras fez? Não sei se você parou para ver, mas se parou, queria ouvir a tua opinião a respeito disso. Abraço, você faz um excelente trabalho, Jorge. Obrigado, Lucas. Abração. Dia 2, a minha ideia é que o vídeo do dia 2, sexta-feira, seja comentando sobre isso. Qual é o meu plano aqui? Eu ainda não assisti, tô impactado por cortes, por prints, por comentários sobre momentos específicos do documentário, mas hoje é terça-feira. Depois de fazer tudo que eu tenho que fazer, depois de ir na rua, de ir no médico, ir treinar, almoçar, etc, etc, eu vou ficar a tarde toda aqui assistindo com toda a calma para formar a minha opinião e falar sobre no vídeo da sexta-feira. Então, sexta-feira, Lucas, aguarde que eu falarei. O vídeo será, a não ser que caia uma grande bomba do futebol no dia 2 e eu precise jogar esse vídeo para outra data. Mas a minha ideia é no dia 2 fazer um vídeo sobre isso. Amanhã, dia 31, fazer um vídeo sobre o que foi o ano, meus sentimentos, dividir com você um pouquinho dos meus sentimentos do que foi o ano. Em 2026, no dia 1º, falar sobre o que vai ser o próximo ano e no dia 2 falar sobre Palmeiras. Pretendo já deixar esses vídeos prontos amanhã. Já amanhã fazer o vídeo do dia 31, gravar o do dia 1 e o do dia 2. Porque no dia 2 eu chego nos Estados Unidos, eu vou viajar de férias, quem tá no Instagram me acompanha, eu vou viajar, vou pra Disney lá com a Caroline, a gente fez aquela surpresa pra ela e tal, e a gente viaja no dia 2. Então eu já vou precisar deixar o vídeo do dia 2 pronto, porque eu vou estar chegando por lá. Mas não deixarei vocês sem vídeo, com certeza. Abraço, Lucas. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Tem mais, gente? Será? Ou já tá acabando? Caramba, já tá com isso tudo? 36 minutos? Meu Deus do céu. 36 minutos. Tá aqui, ó. Gabriel, bom dia. Gostaria de saber se vai comentar as falas do Zico sobre a jornalista Renata Mendonça, pois você foi um dos jornalistas que foram rapidamente defendê-la e, ao que parece, ela fez jornalismo pela metade. Bom fim de ano e um abraço à família toda. Gabriel, um abraço para você, bom fim de ano. Primeiro, separemos as coisas, tá? Está sendo feita, de maneira intencional, uma mistura entre a ofensa do BAP e um eventual erro por parte da jornalista de apuração, etc. Então, ela, independentemente dela ter feito bom jornalismo ou mau jornalismo, ela não pode ser atacada pelo presidente do Flamengo da maneira covarde que foi, porque aquilo foi um ataque. Isso ninguém vai fazer eu mudar de opinião. A Renata mostrou um vídeo produzido pelo canal Vibradora, se não me engano, que mostrava que as condições para o futebol feminino lá no CFZ, o CFZ emprestou aquele espaço, né, atendeu a uma solicitação do Flamengo, o Zico é muito identificado com o Flamengo, ela mostrou, aquele vídeo mostrou que as condições não eram as melhores, inclusive o campo tinha dimensões muito menores do que deveria ter, e o próprio Zico admitiu isso, lá no Maracanã, naquela fala. Ele falou, realmente, o campo é menor e tal. O Zico não entrou nos outros detalhes, não entrou no mérito de todo o vídeo, ele só disse, a Renata nunca foi lá. Tudo bem, ela nunca foi lá, mas o vídeo tá mostrando, né? O vídeo tá mostrando que a água tá saindo marrom da torneira, que os ralos estão sujos, que o campo é de dimensões menores, o vídeo tá mostrando. Independentemente dela ter ido ou não ao CFZ, dela ter ligado antes para o Zico ou não, o vídeo estava mostrando a realidade do CFZ e daquele momento. Então, gosto muito, eu não conheço a Renata, já disse a vocês, apesar de trabalhar junto com ela, não conheço a Renata e conheço o Zico e adoro o Zico. E gosto do Zico, já trabalhei com o Zico e adoro o filho dele, adoro a família do Zico. O Zico é um cara fantástico. E ele não foi mal educado com a Renata como foi o presidente do Flamengo. Não foi. O Zico não baixou o nível. O Zico não precisa disso, né? O Zico é o Zico, irmão. Ele não precisa baixar o nível. Mas acho que faltou ao Zico entrar mais nos itens, no mérito daquilo que foi mostrado no vídeo que a Renata comentou. Porque o vídeo tá lá, gente. Não tem como, sabe? Não foi uma inteligência artificial que produziu aquilo. O próprio Zico admitiu que o campo é de dimensões menores. Sabe? Então, eu vi muita gente, e agora? O Zico provou. O que isso invalida a defesa que todos nós fizemos da Renata do ataque covarde que ela recebeu? O que isso invalida? Vamos imaginar que o Zico tenha total razão no que ele falou, que a água não seja daquele jeito, que o vídeo seja falso, e não é. Mas que tenha sido tudo mentira dito pela Renata. Não justificaria o ataque covarde que ela recebeu do presidente do Flamengo. Então, separemos muito bem as coisas. E aí,
Se é bom jornalismo, se é mau jornalismo, o público julga. E a melhor maneira de você julgar é com o controle remoto ou com a tela do celular na mão, você tem a sua escolha, você bloqueia, você deixa de seguir, você deixa de acompanhar, ou você continua acompanhando. O público é soberano. Eu não vou aqui julgar quem faz bom ou mau jornalismo, porque eu não me sinto confortável como um jornalista de falar sobre isso. Agora, sobre ataques pessoais, a partir do momento que você cruza essa fronteira, você pode dizer que eu sou um narrador bosta, você não gosta, eu sou um narrador chato, que a minha voz é horrível, que eu não grito gol do europeu contra o brasileiro. Irmão, você pode falar o que você quiser, tá tudo bem. A partir do momento que você atacar a minha honra, aí nós vamos entrar numa outra esfera. Aí não vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Aí eu vou até você. Eu vou até você e até as vias judiciais, se for o caso. É isso aí, saibamos separar as coisas. Gabriel, grande abraço, meu irmão, pra você. Reta final aqui, ó. Cadê? Essa é boa. Essa é muito perguntada. E olha, eu posso responder essa aqui 500 vezes e vou continuar perguntando. Qual a sua história com os seus dois times do coração? Muito simples, Gustavo. Botafogo, time de família. Eu sou do Rio de Janeiro, carioca. Meu avô botafoguense. Foi meu primeiro contato com o futebol, foi na final do Brasileiro. Primeiro contato, assim, marcante realmente, né? Óbvio que antes disso teve Copa de 90, eu me lembro pequenininho lá assistindo. Mas em 92, na final do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Flamengo, a gente ouvindo o jogo no rádio, eu e meu avô, no rádio da sala, aquele rádio grandão, assim, eu me lembro muito disso. E aí foi a minha primeira identificação com o Botafogo, que era o time ali de família, o time do meu avô, na verdade, né? De uma parte da família, mas era o time do meu avô, então foi a primeira. Meu avô era portelense e botafoguense. Então, você me pergunta no Rio de Janeiro, você torce para quem? Eu sou portelense, graças ao meu avô, né? Em 2017, quando a Portela sai do jejum de títulos, eu nunca tinha visto a Portela ser campeã. Na hora da apuração, eu nunca tinha passado, nunca imaginei que ia acontecer isso. Eu fui tomado por uma emoção de cair em choro, em prantos, porque eu lembrava do meu avô, de Portela, de ouvir samba domingo de manhã no volume alto. Meu avô adorava som no volume alto. Então essa é a lembrança. E o Santos, a partir do momento em que eu descobri o rádio esportivo, as rádios de São Paulo, né? E olha que eu já tinha essa cultura do rádio desde muito cedo lá com o meu avô e tal. Eu descobri que a minha avó tinha em casa um rádio de ondas curtas que pegava rádios de São Paulo e entravam muito forte na parte da tarde. A Rádio Bandeirantes, principalmente, em 31 metros, a Rádio Globo e a Rádio Record de São Paulo. E aí eu fui ouvindo os jogos de São Paulo, me fascinei pelo estilo de narração dos narradores paulistas, gostei muito, aquela coisa mais acelerada, menos bordões, né? Pau quebrando, e falavam ali dos quatro grandes e também do Santos, e aí eu comecei a me interessar pelo Santos ali, foi o comecinho e tal, comecei a pesquisar, né, via gols do Santos na TV, os gols do Fantástico, alguma coisa sobre o Santos, pô, me encantava de alguma forma. Aí veio o time de 2002, eu já era adolescente quase adulto, foi um time mágico, já contei essa história, eu não tinha Premiere nessa época, não tinha TV a cabo, e eu dei a sorte, eu tive a felicidade de, em 2002, a Record transmitiu o Campeonato Brasileiro, e ela transmitiu vários jogos do Santos para o Rio de Janeiro também. Ela não fazia a divisão de praça que a Globo sempre fez, um jogo para o Rio, um jogo para São Paulo. Em 2002, naquele Brasileiro de 2002, isso praticamente não acontecia. Então a Record exibiu vários jogos daquele Santos, do Diego, do Robinho, do Elano, aquele Santos que me encantou em 2002, e eu assisti, e eu já tinha essa coisa do Santos lá, do finalzinho da infância, do rádio e tal. Então isso ajudou, e aí o Santos bateu o campeão brasileiro, né? Aquela final mágica contra o Corinthians, e dali em diante, realmente, a relação ficou muito profunda com o Santos. É isso, Gustavo. Resumidamente, é isso. Arthur, sobre o Santos ainda. Bom dia, Jorge. Gostaria de saber como você planeja o ano de 2026 para o Santos. Vi a tier list de 2025 do Sport TV dos times brasileiros e o Santos foi colocado como decepção. Mas, convenhamos, já não era o esperado para esse ano essa péssima campanha do Santos? Sim, tô com você, Arthur. O que se pode esperar no próximo ano? Tem alguma chance mínima de melhora? Talvez uma Libertadores seja sonhar demais? Estamos juntos, tudo de bom para você nesse ano novo, para você também, Arthur, e para o Santos, né? Eu tô com você. Para mim, o Santos terminar na 13ª, né, posição do Campeonato Brasileiro, brigar contra o rebaixamento até a última rodada, não foi decepção alguma. A gente já imaginava que seria de novo um ano difícil. Eu até imaginava que o Santos conseguiria escapar como escapou. Mas 12º, né? Ficou à frente do Corinthians. Mas decepção eu não acho. Era um clube que estava voltando da Série B, um clube cometendo vários erros,
Eu não sei se a galera... Eu não vi a análise que o pessoal do Sport TV fez. Eu não sei se a galera tá colocando ali o fator Neymar como uma decepção. Pô, o Neymar chegou e mesmo assim o Santos só foi 12º do campeonato, quase caiu. Não sei se foi isso. Mas se foi, eu também acho que é superestimar muito. Lembra dos meus vídeos lá de janeiro, fevereiro. Olha, quem tá achando que o Neymar vai chegar no futebol brasileiro com uma perna só e vai jogar com o pé nas costas, não é assim que funciona. O futebol brasileiro não é mais assim. Eu continuo achando isso. Não acho que chega aqui, chega o cara com o olho só, uma perna só e vai voar porque ele é o Neymar. Não é mais assim. E isso se provou ao longo do ano de 2025. Então eu acho que ficou dentro do esperado esse ano do Santos. Não considero realmente uma grande decepção, estou com você. E para 2026, talvez sonhar com Libertadores seja sonhar demais? Eu acho. Eu acho que é sonhar demais. Eu acho que será outro ano de faixa intermediária de tabela, de segunda metade de tabela para o Santos. É a minha expectativa no momento, com os movimentos que a gente ouve, com a possibilidade de trazer o Rony, de trazer o Gabigol, que não joga bem há 3 anos, né, de mais uma vez depositar muita esperança no Neymar, e a gente sabe que fisicamente o Neymar tem os seus problemas, inclusive nesse momento está se recuperando de mais um procedimento cirúrgico, de uma artroscopia. Então eu acho que é... E ó, vou dizer uma parada aqui, hein? Sem querer... alarmismo, sem querer assustar ninguém, mas ó, a tabela do Campeonato Paulista não é boa para o Santos, hein? É uma tabela difícil, um campeonato que já começa agora no dia 11, uma tabela complicada. É bom o Santos abrir o olho com esse Campeonato Paulista, que está longe de ser a prioridade do ano, mas você não pode passar vergonha. E a tabela do Santos é muito enrolada nesse Paulistão. Mas nós falaremos disso com muita calma nos próximos tempos, beleza? Última, do Gusta. Como você vê a questão dos gramados sintéticos e as últimas falas de dirigentes na mídia hoje? Futebol brasileiro, mesmo que aos poucos começa a pensar sobre si como um produto, ou são apenas os clubes pensando no que é melhor para si, tentando ferrar o rival? Abraços. Gusta, abraço para você. São os clubes pensando o que é melhor para si, tentando ferrar o rival. Eu não acredito na pureza das intenções do Flamengo. Nossa, o Flamengo quer o melhor, o gramado natural, ele quer padronizar, ele quer o melhor para o futebol brasileiro. Não acho. Eu acho que quando o Flamengo faz essa pressão pelo fim do gramado sintético, ele está querendo atacar uma fonte de receita importante do seu principal competidor, que é o Palmeiras, e por tabela de outros competidores, como o Botafogo, como o Atlético Paranaense, e por aí vai. Então, não acredito na pureza de ninguém. Quando o Palmeiras, o Botafogo, por sua vez, também defendem o gramado sintético, não é porque eles estão defendendo um gramado liso, sem buracos, eles estão defendendo um modelo que os possibilite fazer shows e ganhar dinheiro além do futebol. Então, é todo mundo puxando a corda para si. Ninguém aí tá com pureza de intenções pensando no bem do futebol brasileiro. Os jogadores que falam sobre isso, eu até valorizo e acho que, por exemplo, quando o Lucas Moura, é um cara sério, porra, quando o Lucas vai lá e fala, pô, gramado sintético é complicado, o gramado natural é muito melhor, eu sou a favor do fim do gramado sintético, pelo bem do esporte, o jogo é jogado de outra forma, o jogo é jogado melhor, é melhor pro espetáculo. Eu ouço e falo, pô, esse cara tá pensando no bem do futebol, esse cara tá pensando na carreira dele. Agora, dirigente, eu não compro. Boa intenção de dirigente, não compro, não tem santo. No futebol, não tem santo. Feito o vídeo, 48 minutos, hein? A gente fala, hein? Caramba! Obrigado, gente, pelas perguntas. Foi de última hora que veio a ideia, mas você comprou a ideia e mandou as perguntas aí. Quero te agradecer muito. Boa terça-feira para todo mundo. Nos vemos amanhã, meio-dia. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.